teclados mecânicos baratos, se vale ou não a pena com base naqueles que eu experimentei. O primeiro problema começa, o que é barato? Normalmente eu considero um teclado barato abaixo de... Vejo qual é o range do preço dos teclados. E os teclados mecânicos atualmente vão... Se considerares o que há à venda em Portugal, já nem estou a considerar o que tu podes mandar vir de fora, mas à venda em Portugal, sei lá, 25, 30 euros até 200 é o range de preço de um teclado mecânico. 50, 60 euros é o threshold para barato. E depois há outra questão que é, os gamers, nós, a grande maioria prefere usar um teclado mecânico. Alguns porque gostam mesmo, outros por vaidade, mas preferem usar um teclado mecânico. Mas as pessoas que compram teclados não são só gamers. Não sei se sabiam, né? Mas existem outras pessoas que usam, sei lá, para escrever, por exemplo. E para muitas pessoas, se tu considerares um teclado mecânico barato, 50 paus, há pessoas que te vão dizer, oh, tu tens que ser internado. Algum dia eu gastaria 50 euros numa merda onde eu compro uma de 10 e faz o mesmo efeito. Outras pessoas vão dizer, não há nada, não experimentei nada abaixo de 100 euros que fosse em condições. Portanto, o que uma pessoa considera barato e outra não, também difere muito. No entanto, acho que podemos excluir, por exemplo, isto, que custa 100 euros, 120, whatever. Acho que não se pode considerar isto um teclado barato, não é? Ora bem, recentemente fiz o unboxing deste, é o MK5 Mars Gaming. Isto custa aqui 45 paus, não é? Mas a minha experiência com teclados mecânicos baratos e que eu fiquei com a sensação que não valia a pena, antes de entrarmos pelos mecânicos, este é o Harvester, que eu fiz vídeo dele, foi uma brincadeira que nós fizemos aqui no canal. Este é o Harvester, que é o Logitech 120 ou K120. Em termos práticos, a minha opinião, óbvio que subjetiva, é que para jogar é tudo o que tu precisas. O que é preciso num teclado para jogar? Que funcione e que tenha anti-ghosting. Este funciona e tem anti-ghosting. Agora, podes ou não gostar de utilizar. Isso são outros 500. Mas isto custa 12 euros, acho eu. Começou por brincadeira, mas eu acabei por utilizar isto para aí um mês ou não sei o quê. Vocês viram? Eu não jogo nem melhor nem pior. Eu prefiro usar um teclado mecânico porreirinho em vez disto. Sim, prefiro. Mas joguei pior por utilizar isto. Quando joguei mal, a culpa foi minha. E há muito tempo atrás, a minha experiência com teclados mecânicos baratos começou com este menino, que eu não tenho aqui, o Alphawise. Este layout é o português do Brasil, que eu não me lembro o nome. ABNT, ABTN2, não tenho certeza. E a impressão com que eu fiquei deste teclado na altura foi... maluco. E eu, muito sinceramente, eu prefiro usar um bom teclado de membrana, pagando mais ou menos o mesmo, do que utilizar isto, porque ele abana por todos os lados. O feedback das teclas não é igual de uma para a outra. As teclas abanam por todos os lados. Ele dobra-se todo, sem força nenhuma. Eu lembro na altura de ver no meio... Vou ligar esta luz. Vão a ver que ele se dobra todo? Dedo mindinho. Vão a ver que ele dobra todo? É um switch azul que eu não me lembro qual é que eles estavam a usar na altura, mas é diferente de umas teclas para as outras. Eu não sinto que estou a usar um bom produto, sinto que estou a usar um produto fraquinho. Só que é mecânico, ok? Por acaso eu não me lembro se eu gostei na altura da iluminação deste. A iluminação está ok. A iluminação está ok. Em termos de ser visível ou não. Não me lembro como é que se troca a iluminação, não me perguntem. Pronto. A iluminação está normal. Já vi bem esta luz, puta que pariu. Mas até está ok a iluminação. O que é que eu achava que valia mais a pena do que isso? É isto. Isto é um teclado de membrana. Que ele já não é feito, pode eventualmente ainda ser vendido. Ele custava 25 euros na altura. Este cheguei a usar para mim há algum tempo também. Eu sinto que estou a usar o melhor produto utilizando isto sendo membrana do que o outro sendo mecânico. Ser mecânico é uma característica, mas tudo que está à volta conta. Adaptei-me melhor a este, gostei mais do feedback deste, senti que o produto era melhor, no geral, só que é um teclado de membrana. Aquela membrana, eles aqui ainda não chamavam híbrido ou semi-mecânico, mas há o mesmo feeling. Um substituto a este é o que eu recebi agora também da Mars Gaming, este aqui, que qual é, entre aspas, o defeito deste?
A iluminação vê-se mal através das keycaps. É o defeito desse. De resto, o feedback tátil dele é quase igual ao MK Plus. Tem o extra de ter um apoio de pulso. E este apoio de pulso, como viram no início da stream, eu estava a usar com o meu deck. E este apoio de pulso é qualquer coisa de gostoso, espetacular. Só uma coisa, não sei se ele dura muito. Ou se ele começa a descascar. Eu tenho isto há muito pouco tempo, isso eu não sei dizer. Mas olha, falar em durar muito, aqui é um Logitech de 12€. Eu usei como brincadeira aqui, mas eu conheço muita gente que utiliza aquilo. E aquela porcaria costuma durar anos e anos e anos. Claro que vai haver alguém que estragou um. É óbvio, não há produtos à prova de defeito. Mas do que eu tenho visto. Agora, por exemplo, isto parece melhor produto. Não sendo mecânico, parece-me um melhor produto do que aquele Alphawise. Preferia 1.000.000 de vezes utilizar isto. Custa o mesmo, mais ou menos. Se o MK Plus ainda existir ao mesmo preço, meio que compra aquele que gostas mais esteticamente. Mas eu preferia este, por uma razão, só por uma razão. Este apoio de pulso. O RGB é por zonas, não é tecla a tecla. Porque entretanto, o que eu experimentei, e este é o mais caro dos que eu mostrei até agora, foi o M3, e qualidade de preço dos que eu experimentei até agora, até este valor, foi o que eu gostei muito. O que eu gostei mais de longe, por uma razão muito simples. Isto na altura custava 50€. Atualmente ele está a desaparecer de stock, porque eu acho que ele já não é feito. Assumindo num teclado mecânico barato, 30 paus, ele custa 20 mais, mas cara, é tão melhor. Ele é firme, as teclas não abanam, utiliza os scale switches, a iluminação é boa. Não há uma discrepância muito grande de tecla para tecla no feedback. Tu sentes que estás a usar um bom produto. Vai ser inferior a um Ducky, óbvio, mas custa metade do preço. É um produto honesto. Eu acho que é uma boa forma de descrever o produto. É um produto honesto. Não é tão bom como uma coisa de topo, mas como é muito mais barato, parece-me sinceramente o melhor que se pode ter por um preço. Só que entretanto, quando nós estávamos a falar no outro dia, qual é o teclado mais barato que existe em Portugal? E eu arranjei essa merda. Para quê? Para ver se aquilo que se pode fazer por pouco preço mudou desde que eu testei o Alphawise. Eu tenho aqui esta merda. A versão de TKL, mas existe outra versão. Isto é o teclado mecânico da One Life. Custa 30 paus em Portugal. A versão completa sem ser o TKL custa o mesmo, se não mudou. 30 paus, teclado mecânico, switch, azul ou temo, ok? Depois de eu experimentar o mais barato que existe em Portugal, se eu não me estiver a enganar, o mais barato que existe em Portugal, de 30 paus, sendo mecânico, a minha opinião mudou. Como é que eu hei de escrever? Isto é um mau produto. Eu prefiro dar mais gosto utilizar isto, de membrana, do que utilizar isto. Ainda que este tenha uma coisa que os da Mars Gaming tenham falhado. Vocês lembram-se do que eu disse no unboxing? Aqui, como eles inventaram um layout US mais PT, neste aqui, o que tu realmente utilizas não é iluminado. Apesar da iluminação ser boa, a iluminação nestas teclas em cima é só estética, não é funcional. Porque aquilo que tu precisas de ver não está iluminado. Porque o que está iluminado é o layout US e depois tem uma inscrição branca por baixo. O outro teclado, a iluminação não passa muito bem sequer pelo keycap. O que este One Life fez bem é que a inscrição nas teclas é simplesmente nítida e bem visível. Claro que a webcam não capta assim tão bem, mas é simplesmente uma iluminação forte e a forma como está a inscrição na keycap, que era a parte funcional da iluminação e da keycap, que é tu vês claramente o que estás, onde vais carregar, aqui está extremamente bem feito, porque é uma coisa. A ideia é simples, tu tens que olhar e perceber o que é que estás a ver, só. Não sei se eu apagar esta luz vai ver melhor. Webcams e RGB não funcionam muito bem. Que é outra coisa, isto não é RGB, ok? Não sei se é importante, okay? Mas isto não é RGB. Estas cores que estão a ver aqui, é as cores que ficam. Não sei como é que está na página do produto. Se na página do produto disser RGB, é mentira. Os efeitos que têm de cor
é sempre com as mesmas cores no mesmo sítio. Aqui é uma cor, aqui é outra cor, aqui é outra cor, aqui é outra cor. E eu utilizei isto. Isto estava ligado no meu outro PC. Este tempo todo, ainda que eu passe menos horas no outro PC, mas não interessa. Isto é Switch Blue, portanto vocês conhecem o barulho do Blue, ainda que seja o Temu. Conhecem o barulho, certo? O clique às vezes aparece, às vezes deixa de ser Blue, passa para Red. Conseguiram perceber que às vezes faz o clique, outra vez não faz? Só mais uma vez. O feedback tátil de umas para as outras muda. Isto, aqui o backspace é duro como cornos. O shift tem uma particularidade, tem um modo de autobloqueamento. Vamos ver. Aqui o shift. Olha, soltou. Isto depende de como se carrega nele. Olha, encravou. Vou soltar. Viram? Tipo, este encrava. Este é suposto ser um Switch Blue que às vezes atua como se fosse um Red. Este é duro como cornos. E depois tem uma coisa que pode irritar. Vejam se conseguem ouvir um barulho, parece que estão a martelar numa chapa. Depois, só mais uma particularidade. Estão a ver o teclado a abanar. Conseguem ver que eu carrego aqui e ele levanta aqui? Isto não acontece com nenhum dos que eu tenho aqui. O Alpha Wise dobra no meio. Este carregas num canto e ele levanta do outro. Portanto, o feeling que se tem disto é que é um produto fraco. O Slayer de membrana, o Mars Gaming de membrana, não são bons o suficiente para quem quer um mecânico, mas não sentem que estou a usar um mau produto. É consistente, tanto um como o outro é consistente, é sólido. Queres mesmo um teclado mecânico? Opa, a não ser que haja outro no mercado. Os dois que eu experimentei que são mais baratos são produtos maus. No entanto, é um problema de primeiro mundo. Eu se tiver que utilizar isto no dia a dia, se não tiver mais nada, uso. Eu não fico sem utilizar o PC, sem escrever, sem jogar por causa disto. Isto para dizer o quê? Porque este é o MK5, custa 45€, vem também com o apoio de pulso, utiliza o mesmo switch que aquele que vimos da One Life, utiliza o Temu Blue e não ouvem tanto aquela chapa a bater. Mas ouve-se um bocadinho. Digam se conseguem notar. Nota-se um bocadinho aquele efeito de chapa a bater, mas nota-se menos. Em comparação àquele em construção, dá 10-0. Repara que estamos a passar de um produto de 30€ para 45. E é logo um upgrade enorme a tudo. Ele é rijo, não abana. Ele não abana se tu carregares nos cantos. Se carregares no meio não abana, não tem flexibilidade. Tem alguma diferença de feedback tátil de umas teclas para as outras. Aqui um bocadinho. Onde é que é? Já não, aqui nota-se um bocadinho. E depois há aqui outro botão que nota-se um bocadinho. As teclas abanam ligeiramente. Mas ainda assim, em construção, em relação ao outro, 10-0. Sendo o mesmo switch, ainda tens apoio de pulso. Tens RGB, o outro não é RGB. Portanto, eu não consigo dizer, opá, já compra um teclado de 30€, que é o ideal para tu usares os próximos 5 anos, quando por mais 15€ compras uma coisa em condições. Ainda assim, Slayer M3 faz com que a única vantagem que este produto tenha, em relação ao Slayer, é o apoio de pulso. Porque o Slayer não inventa... Eu não queria estar a tirar, depois tenho que o guardar. O Slayer não inventa com as inscrições, ainda que este seja Blue, ou Temu Blue, este seja Kale Brown. Este não existe em Blue. Este não inventa com as inscrições. Este tem um feedback. Eu testei 2 iguais a este. Um acabei por oferecer ao David. Utilizei este. Eu usei 2 iguais a este. As 2 unidades que eu usei, não existe diferença de feedback tátil de uma tecla para a outra. Não existe barulho de chapa a bater. Consistente, sólido. Iluminação para o preço
top. Este por acaso tem um problema no software, se quiserem usar software para RGB que eu descobri. Como isto tem um layout US, com a inscrição em português, o software de RGB não te deixa alterar, acho que este botão. Eu quero alterar... Eu se quiser alterar este botão, não tenho como alterar no software. Porque o software não está a contar que tenha lá nenhum botão. Então carrego neste e olhem como é que ele fica. Aquele botão não dá. Minha opinião de teclados mecânicos. Da experiência que eu tenho, começa a apontar para gastar 50, 60 paus. Que é onde entras em bons produtos. Se não, arriscas a comprar um produto que é mecânico, mas é inferior e perde em tudo o resto para teclados de membrana que custam menos. Pick your poison. O resumo da história é essa. Nenhum destes... Eles estão aqui no chão neste momento, acho que vou tropeçar. Nenhum destes teclados que eu mostrei aqui, eu acho que são maus, que deviam ser melhores pelo preço. A questão é que, naqueles casos, eu acho que vale a pena subir um bocadinho o preço. São coisas diferentes. Agora, já houve produtos que eu peguei, não. Por este preço, eu acho que ele tinha que ser muito melhor, por amor de Deus. Não me fodam. Já houve situações dessas. Mas não é o caso aqui. Eu acho que não dá para fazer melhor pelo preço. Tu é que tens de decidir se queres pagar um bocadinho mais ou não. Se queres ter uma coisinha mais em condições.